Bom dia, galera! Bem-vindos a mais uma semana de Plano de Artista. E hoje, nosso convidado é o Renato Vale, lá de Pernambuco, do Recife. Bom dia, Thales! Ai, que Thales, bom dia! Bom dia, André, bom dia, Silvia. Gente, já tem algumas... Eu vou até chamar o Renato, já tem algumas perguntas, mas se alguém tiver alguma pergunta, coloca aqui na caixinha de pergunta, que o Renato vai responder pra vocês. Deixa eu chamar o Renato. Tudo bom? Vamos ver se ele consegue entrar. Olá! Olá, bom dia. Bom dia, querido, tudo bom? Tudo bem, e você? Ai, que bom, que prazer falar com você, né? É uma honra te ter aqui no Plano de Artista, falar um pouquinho da sua carreira. Muito obrigada por aceitar o convite. E acho que a gente vai começar você se apresentando um pouquinho, contando um Tá pouquinho de você. bom. Bom, eu quero te agradecer também, né? Prazer estar aqui falando com você e com todo o pessoal que está aí acompanhando, né? Pois é. E obrigado pelo convite. Muito legal esse seu projeto. Eu tive a oportunidade de assistir alguns e curti muito. Que bom. É muito Obrigado. legal, né? Uma conversa informal para a gente ir contando um É, pouquinho da trajetória de cada artista. você sabe que essa é a terceira live que eu participo. Durante a pandemia era muita live, de vez em quando me chamava, eu ficava agoniado, eu disse, não, eu já estou vendo muita coisa, não quero. Aí teve o lançamento do site, que a gente teve que fazer, e teve agora a exposição que ainda está lá em Porto Alegre, no MAC de Porto Alegre, na Galeria Chic-Stocking, que é muito legal. E aí a gente fez também uma, né? Então, essa é a minha terceira. Obrigado. Eu que fico feliz de você participar, né? Porque realmente durante a pandemia eram muitas lives, era muita coisa. Mas É, eu não tinha tanto conteúdo assim para participar de tanta coisa, né? Eu sou muito provinciano, aí tem que guardar para poder falar em algumas poucas oportunidades, ver se dá certo. imagina que não tem conteúdo. Tem muito. Renato, conta um pouquinho pra gente. Eu fiquei fazendo as contas, são 45 anos de carreira. 42, 43. 46. 46. Olha! Eu comecei com 16 anos, assim, a desenhar e tal, enfim, não tinha nenhuma pretensão de ser artista, sabe? Aquela fase que você tá, que não sabe se vai fazer vestibular, que não se interessa por muita coisa e tal. Então, isso eu tinha 16 anos, né? Aí comecei a fazer uns desenhos por brincadeira, com nanquim, com aquela peninha que a gente molha no tinteiro e tal. E uma tia afim, era como uma irmã de minha mãe, ela tinha sido pintora e tinha interrompido a carreira, porque você sabe, né? O pessoal que hoje estaria completando 100 anos, quando casava, se fosse mulher, deixava de pintar, não podia ser pintora, né? Então Sim. a gente vê que isso era uma realidade, né? Então, ela, quando viu aquilo, ela, depois de tantos anos ter interrompido, ela se interessou em voltar a pintar e me convidou para fazer uma exposição, uma coisa que eu não tinha nem ideia de passar pela cabeça. Eu fiquei meio assustado, mas aí me empolguei e comecei a desenhar diariamente. Depois de 2 anos, juntei o material que fizemos realmente uma exposição. Eu, ela e um amigo que também desenhava, que veio a se tornar meu cunhado. Enfim, aí daí não parou mais, né? Daí eu fui tocando assim a vida e nunca fiz outra, nunca tive outra atividade, né? Cheio de altos e baixos assim. Eu digo altos e baixos não no trabalho, mas na carreira, que era uma coisa que eu nunca me preocupei muito. Eu me envolvia muito com o trabalho e não pensava muito em carreira. As coisas foram acontecendo muito naturalmente, sabe, Adriana? Não Sim. tive Bom, também era uma época bem diferente de hoje, né? Você não tinha os custos que hoje tem, você não tinha todos os ambientes de formação que hoje tem, era muito difícil. A gente não tinha internet, não tinha livro com reprodução colorida, era uma coisa rara, né? Naquele comecinho. Então era um ambiente também muito diferente, né? Mas é isso, mas aí nunca parei. Tô aqui até hoje. Ô, Renato, mas conta um pouco, eu gostei de você falar dessa formalização, né? Porque realmente os artistas aprendiam em outros ateliês e você, na verdade, juntou um grupo para ir aprender no ateliê de outro artista e vocês foram criando esses grupos
não sei se muito de apoio, você que vai me falar sobre isso, para ir entendendo o ofício, para ir desenhando e até se encantando pela pintura e dar uma continuidade nisso que você tinha interesse. Esses grupos eram muito temporários, né? Era assim, você tinha alguém que dava aula de desenho e sozinho não tinha como pagar. Então a gente procurava pessoas que também tinham o mesmo interesse, e passava 1 ou 2 meses num curso assim, depois acabava e ficava ralando dentro de casa, trabalhando, como autodidata mesmo. Mas essas informações nos cursos eram muito importantes, né, para que a gente tivesse uma orientação e desenvolver um estudo sistemático. Aí acabava, passava um período sem curso, depois arranjava outro, e assim a gente ia tocando essa formação, né? Ia frequentando ateliês de pessoas que também abriam os ateliês para dar dica, para emprestar um livro, né? Para fazer coisa desse tipo. Tinha aqueles que não abriam de jeito nenhum, então a gente ia batendo com as cabeças, mas ia se formando. É muito diferente de hoje, que você tem vários cursos de bacharelados, licenciatura, então você tem ambientes que concentram tudo o que você precisa, de ateliês, de área teórica também, para construir uma formação, não é? Com maior facilidade. Mas eu acho que é isso, cada um vai encontrando o caminho também e as coisas vão mudando, a gente vai se adequando a essas mudanças, né? Com certeza. E como é que era isso, ser um artista? Por mais que Pernambuco tem uma tradição grande de pintura e tudo, mas assim, como era ser um artista fora desse circuito Rio-São Paulo? Ou não se notava isso? Não, Pernambuco realmente tem uma tradição grande em artes plásticas, artes visuais, né? Mas o ambiente também favorecia no seguinte: Recife tinha muitas galerias. Nos anos 80, existia um mercado grande. Para você ter uma ideia, a minha primeira exposição individual foi numa galeria que não existe mais, na Galeria Oficina. Muito legal essa galeria. Eu fiz essa primeira individual em 1986. Entreguei as obras com mais de um mês de antecedência, para que eles trabalhassem as vendas e tal. Eu abri a exposição, eram 28 trabalhos, né, todas pinturas a óleo. Eu abri a exposição com metade vendida. Olha, Quando terminei a exposição, eu tinha quase tudo vendido. Em 89, eu fiz uma segunda individual nessa mesma galeria. Eu terminei a exposição com metade vendido. Isso já era um sinal das mudanças na economia, dos planos econômicos que já estavam acontecendo e tal. E depois esse mercado foi caindo. Foi caindo, as galerias foram fechando, essas mudanças todas que aconteceram, principalmente nos planos econômicos, quebrava muita gente, dinheiro mudava de mão. Então isso foi mudando muito. Quer dizer, o ambiente era favorável nesse sentido também, porque eu não tinha nem intenção de sair, sabe? Para mim estava bom demais, trabalhando no ateliê, vendendo e tal. Depois essa coisa foi se complicando, né? Nos anos 90 foi bem difícil. Mas, por outro lado, as instituições públicas foram se profissionalizando. sim. E a gente tinha muitos salões de arte, e foram abrindo editais de bolsa de pesquisa, editais para aprovar projetos. Então, eu sofri muito para aprender a fazer edital, mas aprendi. Porque como eu não tinha outra forma de sobrevivência e não queria fazer outra coisa, eu não sei me dividir muito, sabe? Eu tenho muita dificuldade. Tem uma limitação, né? Assim, tem gente que concilia uma atividade com outra e tal, eu não consigo fazer isso. Eu dou oficinas, faço coisas dentro desse meu universo, né? Mas não tenho, por exemplo, um emprego, um vínculo, nada disso. Então, essas coisas você vai aprendendo. Aí eu aprendi e aí comecei a participar também. Aprovei muitos projetos, ganhei prêmios e bolsas e tal. Mas, assim, tem gente que até diz, comenta que eu ganhei muitos editais. Eu disse, olha, eu fiz 10 vezes mais do que eu ganhei. Fazia 10, aprovava um. Porque parece que a coisa é muito fácil. Não é, né? Não é fácil. Mas, assim, eu fui me adaptando a essas mudanças, né? Cada mudança dessa é sofrida, porque você está lá na boa, vendendo, aí começa a quebradeira, você vai para outra coisa. Então, mas, enfim, estou vivo, né? Com 46 anos de trabalho, estou aqui continuando a trabalhar. Então, está tudo certo.
Não, Não achei tem muito queixa, bom, não. porque é isso mesmo, né? A gente já vai vendo as mudanças de mercado. Você falou isso que na década de 80, em 86, você fez a primeira individual. Eu sei, né? Óbvio que eu nasci em 86, mas conheço Olha os só. galeristas, conheço os galeristas dessa época e que falam isso, gente. A gente abria exposição com tudo vendido. E tinha uma coisa também muito engraçada da década de 80 aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas trocavam assim, trocavam carro por obra, e era uma coisa assim, que era uma confusão, e que os artistas também não eram necessariamente representados pela galeria, então várias galerias faziam os artistas, e assim, e realmente a gente vai vendo durante, né, esses anos, você falando, 86 para 89, quer dizer, são 3 anos de diferença que a economia já muda completamente. Então, e aí o artista tem que se adaptar. Isso faz parte da profissionalização do artista, né? Faz parte da sobrevivência de qualquer profissional liberal, né? Então, assim, o que eu vou fazer agora? Vou dar meus cursos, os cursos vieram depois, né? Mas vou fazer edital, aprendi a fazer edital, fiz muito mais edital do que eu passei, para que aquilo, porque a única coisa que eu sabia fazer era pintar. Então, não só, né? Mas escrever edital. Assim, realmente se comprometer. Eu acho que a diferença muito grande dos artistas que eu vejo que têm uma carreira sólida por muito tempo é que eles se comprometem tanto com o trabalho que os obstáculos eles vêm, lógico, e são difíceis, são, mas que eles são superáveis porque a gente vai contornando, né? Porque a gente se compromete com o trabalho para ir contornando. Fala. Porque tem duas coisas, né, que eu demorei muito a entender também. Porque como no começo foi uma certa facilidade, quer dizer, a dificuldade inicial era para aceitação, porque você imagina hoje ser artista já é uma coisa complicada, né? Não existe um reconhecimento pela classe artista, por uma classe. Existe o reconhecimento dos artistas, quer dizer, o artista que consegue ir se consolidando e consegue ir sobrevivendo do trabalho, ele passa a ser respeitado. Ó, fulano está vivendo como artista, então já cria um certo respeito. Mas isso é pelo artista e não por uma classe, como uma categoria. Né? Não existe esse respeito por uma categoria artística, não existe isso, né? Então, isso é uma dificuldade. E naquele tempo, há 46 anos atrás, isso dentro de casa já era um problema, né? Vai morrer de fome, né? E tal, aquela preocupação natural dos pais, né? Então é conflito dentro de casa. Depois que passa aquele fuzuê todo, a gente conta achando graça, né? Mas era difícil. E é bom contar achando graça para saber. Eu acho assim que minha vida não serve de exemplo para ninguém. Mas assim, quem está assistindo, quem está se formando, para saber o seguinte, que tudo isso passa, sabe? Tudo passa. Seja lá qual for o caminho que cada um encontre, vai passar, né? Vai passar. Eu aprendi isso, Adriana, foi uma coisa muito legal, muito marcante, que serviu para muitas outras coisas na minha vida. Serviu para eu virar teimoso demais. Eu tenho na minha cabeça assim um artista daqui de Pernambuco, que era da geração do meu pai, que nós fizemos uma grande amizade. Né? Eu frequentava a casa dele, depois que eu conheci, torrei a paciência dele, porque eu ia uma vez por semana para lá. Virou um guru, assim, sabe? Eu ficava fascinado com o que ele falava, às vezes era quase um monólogo, né? Porque eu não sabia o que dizer. Mas ele me provocava a pensar. E eu digo que é quem mais me influenciou, porque meu trabalho nunca teve nada parecido com o dele. E era o artista mais próximo. Esses outros que me ensinavam em cursos técnicos, eu aprendia muito técnica, mas não me identificava com o trabalho dele, sabe? E Zuleno Pessoa, que era esse meu guru, ele me provocava para pensar, né? E isso aí foi muito importante para a minha formação. Para te dar um exemplo, aqui nesses anos 80, começou a ter consórcio de pintura, de quadro, né? Então as pessoas sorteavam e tinha gente que entrava nisso, pagava 10 parcelas e recebia um quadro. Eu resolvi fazer um com um amigo que foi me dar uma força nesse iniciozinho de pintura e fiz 12 telas de 80 por 60, mais ou menos. As primeiras pinturas a óleo que eu comecei a achar que tava legal, né? E aí, conversando com o Zuleno, ele disse, você precisa vender e tal. Então, se o trabalho merecer sua assinatura, venda. Já foi um toque, né? Quer dizer, o que é que merece e o que é que não merece a assinatura. Eu fiz e chamei ele para ver os quadros.
E aí ele olhou, gostou e tal, mas tinha uma pinturinha que eu desprezava muito, que estava no canto assim, desprezada assim no canto, e ele olhou tudo, eu falei assim, não, tá bom, pode vender, vai ser legal tudo. Agora, a melhor coisa que você tem aqui é aquela pinturinha pequena ali. Quer dizer, já provocou que caminho eu estou tomando com o meu trabalho, sabe? Falei assim, olha, isso aqui tá, tecnicamente está bem acabado, sabe? Mas aquele lá é mais potente, né? Então, essas provocações, elas vão contribuindo também para a formação. E teve um episódio mais marcante com o Zuleno, foi o seguinte, foi que quando estava essa confusão toda do início da carreira, meu pai preocupado que eu fosse morrer de fome, me emancipou, porque naquele tempo 21 anos era maior-idade. Então ele me emancipou, fez eu assinar uns papéis, me botou numa sociedade com um irmão, sabe? Eu driblei todo mundo, saí da sociedade com poucos meses. Foi uma confusão danada, né? E Zuleno achava graça disso tudo quando eu contava para ele. Aí um dia ele chegou, me chamou, aí fez assim: pô, você não está gostando da arte, você não gosta de pintar, não gosta de desenhar, você ama isso que você está fazendo? Eu disse, sim. Disse, qual é o problema, Renato? Eu disse, ó, o problema é que meu pai, várias pessoas estão dizendo que eu vou morrer de fome. Aí ele fez assim, e qual é o problema em morrer de fome? Tem muita gente morrendo de fome no mundo. Se você morrer de fome, muita gente vai falar, Renato morreu, morreu de quê? De fome. E qual é o problema? Quer dizer, foi outra pancada, né? Aí eu disse, bom, eu vou ser teimoso e quando alguém diz, vai morrer de fome, eu disse, vou morrer de fome. Não tem problema nenhum se eu morrer de fome. Mas estou vivo aqui contando a história. Agora isso me fez ser teimoso, sabe? Assim, obstinado no trabalho. E quando eu digo que eu não sirvo de exemplo para ninguém, é porque cada um tem experiências muito próprias, né? Assim, nesse caminho. Com E certeza. todo mundo tem que encontrar o seu caminho. Não existe uma receita pronta. Eu acho que o que existe de muito diferente daquela época para hoje, na formação, é você ter ambientes que possibilitam isso com maior facilidade. Você não precisa ficar batendo cabeça nos ateliês, fazendo, sabe, garimpando um curso ou outro. Você tem cursos de bacharelado, de licenciatura, você tem uma opção de coisas em ambientes de universidade, onde você tem excursões, o pessoal vai para a Bienal, né, junto, de ônibus, faz essa farra, o pessoal vai visitar museus, Vai. tem os ateliês de técnicas diferentes, tudo ali dentro. Isso era uma dificuldade para você ter. Então é preciso valorizar esse ambiente universitário, sabe, de formação. Por mais defeitos que tenha, é muito mais fácil do que você ficar por aí, sabe, procurando encontrar alguém que abra uma brecha para você, para contribuir com a sua formação. Então, eu acho que tem esse ganho, né? É um caminho. E o outro que eu acho que é importante é perceber essa diferença entre trabalho e carreira, né? O trabalho que a gente faz e a carreira. Então, eu demorei muito para distinguir essas duas coisas. E isso é um problema, porque você precisa pagar conta, você precisa sobreviver. Às vezes você está tão mergulhado no trabalho que essas coisas vão se avolumando e, sabe, aí você, quando se dá conta, tem um monte de pepino para resolver. Então, minha vida foi meio tumultuada nesse sentido, porque eu sempre priorizei muito trabalho e descuidei um pouco da carreira. Aí eu acho que isso é uma coisa para ficar atento, né? Para ter atenção. Eu acho que eu acho que eu concordo, mas eu acho também que tem uma coisa que eu falo até na organização, né, dos setores, vou até falar da vida aqui, não vou nem falar do trabalho da carreira, mas quando uma coisa está muito desorganizada, de certa forma ela respinga em outros lugares, sabe? Exatamente. Então, assim, a gente tentar, por mais que pareça, não, é burocrático, vou lá pensar na carreira, né? Por mais que pareça, porque é muito mais gostoso ficar trabalhando, né? Ficar no Claro, trabalho, na pintura, no desenho. Então, assim, quando a gente começa a ajeitar, a desmembrar mesmo, a pegar aquela, como se fosse um novelo de lã e começar a pegar a linha, o trabalho, isso também respinga no trabalho. E aí vai, assim, de certa forma, se alimentando, né? Se retroalimentando. verdade. Eu entendo isso. Agora, uma coisa que eu queria falar para você que você falou. Não, antigamente era muito pior. E eu falo isso todos os dias, gente. A gente é muito melhor hoje em dia, né? Assim, com as facilidades que tem. Óbvio, tem muita informação, sim, mas antes não tinha quase nenhuma informação. Você tinha que ser muito obstinado, teria que pescar muito. Se você fosse mulher e casasse, você teria que deixar de ser pintora.
Enfim, tanta coisa que foi melhorando, né? Porque a gente adora falar que o nosso tempo, ai, nossa, é horrível. É, E a outra coisa da teimosia é que eu acho maravilhoso quando alguém tem uma ideia, né? E dá errado, a pessoa é um louco. Agora, se dá certo, é um gênio. Então é bom, né? é. Não, agora que assim, o que a gente vê dentro da sociedade, o que é chato é ver que, mesmo hoje, para os ambientes universitários, eu vejo jovens entrando na universidade, fazendo um bacharelado ou uma licenciatura, e mesmo assim tem problemas familiares, problemas de relacionamento, porque estão ingressando num curso de artes visuais. Né? Ou outro curso, se for para dança, se for para o teatro, vai ser a mesma coisa, porque é visto sempre como um problema. No momento que ele começar a construir a carreira dele, construir alguma coisa, ele vai ser reconhecido. Vamos deixar de pegar no pé. Mas até quando vai ser assim? Você não tem uma categoria reconhecida como artista, ele tem que ser respeitado. Não interessa se ele está tendo destaque, mas ele precisa ter o apoio como qualquer pessoa que está em formação. Seja na medicina, seja no direito, seja em qualquer área, sabe? Ele precisa ter respeito pela opção que ele fez. E isso ainda nós não temos. Não temos. Né? Nós temos assim, o cara entrou na faculdade de medicina, medicina é o auge, né? Para entrar, só entra, sabe, aquela seleção rigorosíssima. Tá todo mundo aplaudindo. Fulano entrou na faculdade de medicina, vai ser médico, não sei o que. Agora entrou na faculdade de artes visuais, né? Aí, né, a família preocupada e não sei o quê. Não, ele entrou na faculdade, ele está no caminho dele, então tem que dar o mesmo apoio que um cara que entrou em qualquer outro curso. Essa aceitação por parte da sociedade ainda não existe, não é? Com certeza. Ela realmente não existe. E a gente precisa. E aí eu acho que também nós somos também um pouco responsáveis por isso, né? E colocar, porque como a sociedade já fala tanto, vai morrer de fome, ser um pouco como você tá, qual o problema? Vou morrer de fome mesmo. Pois é, isso é uma pancada, né? Tá. Morrer eu vou de alguma coisa, então pode ser de fome, pode ser atropelado, Deus me livre, eu ainda quero viver um bocado, né? Mas assim, de alguma coisa a gente vai. Então acho que Zuleno naquele instante, ele me sacudiu assim, sabe? Vai fazer o que tu queres na vida, né? Qual o problema? Tá com medo de quê? Né? Rei, mas eu acho que também tem uma coisa assim, vai fazer o que você quer e bancar isso. Porque quando ele Sim. fala assim, qual é o problema de morrer de fome? Tipo, vai bancar isso, eu quero fazer É. isso aqui é o que eu vou fazer. E Se aí, profissionalizar. exatamente, então ir procurar se profissionalizar, e aí, mudou pro edital, agora não vende assim, então tem que ir pro edital, agora tem que ir pro salão, e é isso, porque eu tô bancando o que eu quero. Eu acho que isso é o mais. Não o mais importante, mas é o que fica mais, né? Tá bom, então se todo mundo vai falar que você vai morrer de fome, então tá bom, você vai então morrer de fome. Vai falar isso. Tem uma coisa, né, que quando eu falo que não tem receita, porque eu conheço artistas que conseguem conciliar, por exemplo, a carreira de professor com a produção artística, né? Ou uma outra atividade qualquer com o trabalho como artista. O meu caminho não foi esse. As minhas experiências, né, e o meu desejo era ficar só nisso. E as minhas limitações também, porque eu não sei conciliar essas coisas. Né? É diferente de você dar uma oficina de 2 meses, sabe? Você vai e chama, é legal, até porque eu aprendi a interagir muito com essas oficinas e aprendo muito com elas. Então você vai incorporando essas coisas. Mas é diferente de você ter uma outra atividade. E tem gente que concilia isso muito bem. Então não existe uma receita. É preciso também a gente saber quais as limitações, o que é que a gente suporta, né? O que é que a gente suporta? Se você não suportar essa relação mais dura, não é? Que o ambiente às vezes é meio hostil em alguns momentos e tal, você vai saber o que é que você pode fazer para viabilizar a sua carreira também. Não tem que optar pelo sofrimento, pelo contrário. O que é que vai me fazer viver melhor? Dentro dessa minha opção, né? Então, eu vou ter um trabalho, eu vou ter uma outra atividade, uma outra fonte de renda e aprender a conciliar essas coisas. Muita gente faz isso bem. Eu não acho que exista uma receita para todo mundo, né? Existem possibilidades e caminhos e cada um vai achando o seu. É angustiante, às vezes
mas assim, que ninguém parta da angústia para o desespero, né? É só angustiante, mas vai passar. Não se preocupe, porque vai passar, não é? É, eu tô gostando, que é o que vai ficar nessa live. Gente, a hashtag da live vai passar. Não se preocupe, porque passa também. Isso também passa. Tudo passa, é verdade. Ô, Renato, então me fala, quando você começou, tudo bem que a gente falou um pouquinho disso, mas qual era a sua expectativa? Assim, o que você achava? Por mais que você tivesse esses mentores, qual era a sua expectativa de viver do seu trabalho? Tudo bem. Como é que isso foi? Quer dizer, eu tô aqui falando por você, né? Mas o que você imaginava isso tudo? Bom, quando eu comecei, eu comecei a participar dos salões. A gente tinha muitos salões de artes plásticas, né? E em 80 eu ganhei um prêmio no Salão do Museu do Estado. Isso já aquietou aquela, sabe, aquele ambiente que estava meio conflitante e tal, já sossegou mais, né? E era um prêmio aquisitivo e tal. Aí eu comecei a trabalhar com essa galeria em 82, 83, que eram os primeiros anos de pintura. Fiz a individual em 86, que foi vendendo bem. Então, isso aí, nesses primeiros anos, a coisa se aquietou e foi me dando a expectativa de que ia ser assim a vida toda. Mas essa expectativa foi quebrada muito pelos planos econômicos, né? Sim. Inclusive, assim, o que eu ganhei com a primeira e a segunda individual, como a gente via o hiperinflação, eu tinha 6 poupanças em datas diferentes para pagar os compromissos e ficou tudo preso no plano Collor. Então, me arrebentei. Então, essa expectativa foi para o espaço, né? E aí eu fui me virando de outras formas, e aí começam a surgir também, além dos salões, aí começam depois os editais e tal. Então, eu fui aprendendo a fazer isso também, para me adaptar aos novos tempos, né? Então, assim, as expectativas, elas eram quebradas nesse sentido, mas expectativa em relação à carreira, não ao trabalho. Ao trabalho eu sempre continuei, sempre fui muito persistente. Uhum. E aí também isso mudou muito porque eu queria muito pintar. Então, eu estudei muito sozinho mesmo, e nesses cursos, para ter intimidade com a pintura. Nos anos 90, né, eu já comecei a usar o desenho, que antes era só estudo, como linguagem também. Isso foi se fortalecendo. E por aí vai, né? Comecei a fazer experiências também com fotografia, fui diversificando meu trabalho, fui entrando para outras coisas, sabe? Trabalhar nos anos 2000, né? Eu trabalhei muito mais com desenho do que com pintura. Então eu comecei a diversificar meu trabalho, e isso também me ajuda muito na produção, porque quando eu canso de fazer uma coisa, eu vou para outra dentro do próprio trabalho, né? Quer dizer, até essas dificuldades, em alguns momentos, elas me forçaram a fazer projeto de pesquisa, numa coisa que eu queria fazer e não tinha grana, né? Uma pesquisa para desenvolver um trabalho, tem um trabalho que está lá no MAC de Porto Alegre agora, que é a 7ª vez que ele é exposto. Eu expus em São Paulo também, no Centro Cultural São Paulo, através do edital, esse trabalho. Chama de Diário de Votos e Ex-Votos. É um conjunto de 5.000 desenhos, é um políptico composto por 5.000 desenhos, né? Eu acho que você viu esse trabalho. Então, isso foi uma bolsa de pesquisa que eu ganhei num salão. Aí eu aprendi também a fazer projetos assim, né? E aí fui convidado para fazer uma residência no Instituto de Arte Contemporânea. Isso aí foi um momento que meu trabalho mudou, porque era muito trabalho de ateliê. E aí eu passei a fazer num instituto onde tinha participação do público, onde eu mudei a escala do trabalho, aquele trabalho de 5x5, que eram os 5.000 desenhos, eu passei para uma escala gigantesca de desenho em lona, quer dizer, um projeto experimental, sendo filmado e documentado o tempo todo. E essa experiência de interação me levou também a fazer oficinas, a curtir esse outro lado. E a ter uma coisa que no ateliê era impossível, deixar alguém ficar mexendo num trabalho, ou dar um, sabe? E isso daí passou a ser incorporado no trabalho. Foi uma mudança muito grande. E eu comecei a tirar partido disso também, né? A aproveitar essas interações de funcionários das instituições, de alunos que passavam por lá, do público, né? De chegar ao ponto de dar o material para o pessoal riscar ali e trabalhar junto comigo. Então, essa experiência foi muito enriquecedora. E aí eu fui diversificando meu trabalho. Então, assim, eu aumentei meu repertório.
aí eu não canso de trabalhar, porque quando eu estou cansado de um processo, eu vou para o outro. Isso é muito legal para quem não faz outra coisa, né? Assim, não tem uma atividade fora. E trouxe muitas dessas experiências para o ateliê também. Então, a vida vai botando a gente em algumas situações que você vai encontrando, né? Às vezes a gente não está. Não é uma coisa que a gente busca. Picasso falava isso, né? Que encontrava as coisas, não buscava, encontrava. Eu acho que é muito disso, né? Às vezes você está num caminho, de repente acontece uma coisa que você não espera e aquilo é um mote para desenvolver um trabalho. Mas eu acho, isso é, o Picasso falava isso mesmo, mas assim, o que eu acho é que você também tem que estar pronto para encontrar, né? Ah, sim, Então, sim. assim, você faz o ambiente, não que você procure, mas que você faz um ambiente para que aquilo te encontre também, né? Isso. É, E isso é. passa pelas angústias que não viram desespero. Eu tenho falado muito de um tempo, ou atualmente aqui, né? Desse vazio que existe entre um trabalho e outro, entre você, uma exposição e outra, e você saber lidar com isso, né? Como artista. É. Eu não acho que é só do artista isso, mas entendo que é um pouco mais angustiante para o artista. E não ir fazendo qualquer coisa, e aí tem mais com o trabalho do que com a carreira, fazendo qualquer coisa só porque você quer preencher um espaço, mas deixar aquele espaço ser encontrado por uma outra coisa. Acho que isso é uma sabedoria do artista, na verdade. Eu acho que todo mundo tem esse desejo, né? Parte do desejo de você fazer isso que você está dizendo, e aí você está atento para perceber quando é que esse encontro se dá. Porque muitas vezes a gente encontra e despreza, né? É, Tem encontros que a gente despreza. Um momento que eu acho muito marcante nisso, eu já tive alguns encontros assim no meu trabalho, eu vou percebendo, e às vezes até outras pessoas dizem, olha, isso aqui foi assim, eu disse, não me dava conta, e realmente, sabe, foi algum encontro que me fez fazer um determinado trabalho, desenvolver uma determinada série. uhum. Eu me lembro assim, que eu fiz uma série de desenhos com agulha de crochê e grafite. Essa agulha de crochê foi a herança de minha mãe, quer dizer, eu fui lá, peguei uma agulhinha que era dela, achei essa agulhinha, botei numa mochila. Quando eu fui para São Paulo fazer uma residência, eu comprei uns grafites, uns papéis, e de noite, estava muito frio, logo na primeira noite, eu disse, eu tenho que fazer alguma coisa, vou desenhar. Quando eu peguei e puxei, veio a agulha de crochê. E eu comecei a fazer uns desenhos, só relevo seco e tal. Depois comecei a acrescentar o grafite. Quer dizer, esse encontro me possibilitou desenvolver uma série, né? E eu acho que isso se dá com vários artistas também. Isso é só uma experiência, né? Eu acho que todo mundo tem esse tipo de experiência, sabe? Encontros com determinada coisa que é aquele. Você reconhece que ali é um momento de você aproveitar. Mas eu certamente desprezei muitas oportunidades, sabe? Não estava atento também em alguns momentos e perdi muitas coisas. Né? Então, essa coisa que você falou de estar atento a esses encontros é muito importante. Eu acho que um dos encontros mais marcantes que eu vejo assim na história da arte, né? Eu uso sempre quando eu dou uma oficina que a gente vai bater papo, eu uso esse exemplo como uma coisa assim muito forte. Polo, que era um obstinado também, queria construir a carreira, era um obcecado pelo trabalho e ele vivia angustiado porque não se dava esse encontro com o que ele queria, né? Com o que ele sabia que era capaz de realizar. Aquele filme de Ed Harris que faz o papel de Pollock é fantástico, né? É Então, maravilhoso. a cena, você vê o encontro quando se dá, né? Quando ele está ali pintando e tal, aí ele se distrai e pinga na tela, né, da lata de tinta, cai uns pingos assim. Quando ele olha, ele surpreende e aí ele começa a jogar mais tinta. Quer dizer, aquele foi o grande encontro da vida dele, da obra dele. Sim. Dali ele desenvolveu uma obra maravilhosa. Mas veja, tinta no ateliê de artista, a coisa que mais acontece é cair no chão. O que é que a gente faz? Pega um paninho às vezes, pega um solvente, vai lá e limpa, É, não é? E um cara, de milhões de artistas que já passaram pela face da Terra, vê isso como uma possibilidade. É genial, né? é É um genial. encontro. Então, esse grande exemplo serve para a gente, os nossos pequenos exemplos, os nossos pequenos encontros, né? Mas, assim, é um exemplo de você perceber quando a coisa acontece, você está atento, né? Mas, Renato, você sabe que a gente vai até falar, né? O que que diferenciou a sua carreira, enfim. E eu tava falando, eu falei isso outro dia dentro de um curso que eu falei. É no detalhe,
né, essas grandes viradas de chave, a gente acha que vai acontecer um acontecimento louco e aí alguma coisa vai acontecer. Não, é no detalhe, e você está aberto para o detalhe. Então, você está aberto para ver que a tinta que caiu ali na lata de tinta, talvez aquilo pode ser alguma coisa, né? Então, tá muito aberto para as coisas pequenas, né? E que são muito grandiosas. Mas gente, eu mudei completamente a pergunta. Vamos voltar. Eu Não, confesso a você, viu, uma coisa. Quando eu vou fazer um curso, às vezes me chamam para bater um papo, dar uma palestra e tudo mais. Eu tenho muita dificuldade para falar e seguir um roteiro. ai, o meu Então, às vezes, eu pego, aí faço, preparo uma coisa. Quando chega lá, alguém faz uma pergunta qualquer, me desconcerta, eu mudo completamente o rumo da coisa, sabe? Então, é preciso que alguém me controle. Às vezes eu peço, ó, pessoal, se eu estiver viajando, qualquer coisa, me controle, me chama, né? Puxa meu pé para eu aterrissar, porque eu me perco muitas vezes, assim, nas conversas, sabe? não, você não está se perdendo, não. Eu estou até gostando desse atravessamento. Eu quero falar das oficinas ainda, porque é uma coisa que eu me identifico muito quando você se abre para também fazer as oficinas, que é uma coisa que eu, por exemplo, não era uma pessoa que daria aula, né? E quando você se abre, você vê que existem muitas outras possibilidades e você aprende muito mais, né? No final das contas, das oficinas, quem aprende mais é a gente do que eles. É verdade. E você deixa isso atravessar o trabalho. Então, é também de uma generosidade de estar aberto para esses detalhes, mas deixa que o trabalho seja ali feito. E eu acho que o artista, ele se faz em público, né? A gente Sim, tem que... É corajoso, é bem corajoso, né? Mas porque no final das contas a gente pode aquele trabalho que você fez, aquela série, ela pode mudar para uma outra coisa, mas que vai ter aquele histórico ali isso só é feito a partir do contato com o outro, né? Não estou falando com o público, mas colocando ali, se colocando ali. Mas a obra mesmo, ela se completa com o público, né? Sim, com O certeza. artista sem público não existe, né? Não existe. Não existe. Quem foi que disse que a máscara de Tutankhamon é obra de arte? Aquele estava lá no túmulo, enterrado. É verdade. Foi a transgressão que mostrou que tinha um artista por trás daquilo, né? Ó, aquilo é uma obra de arte. Mas o cara que fez não tinha esse conceito de arte e de artista que a gente tem hoje naquele local. Então, essa é uma grande discussão também, né? Agora, eu acho engraçado, Aldemir Martins, uma vez, eu me lembro de uma entrevista há muitos anos dele, que ele disse que tinha gente que criticava porque dizia que ele fazia coisa que era como se fosse uma coisa para vender, uma coisa para o público. Ele falou assim, olha, o artista que faz o trabalho só para ele mesmo é feito cantor de chuveiro. Então, ele fez essa comparação, né? Então, é isso, o artista ele precisa do público, né? Então, eu tenho o maior respeito pelo público, sabe? Adoro essa visitação em Porto Alegre, está muito surpreendente, né? Porque, assim, existe a curadora, que é Lilia Maus, que é professora também, artista é professora, ela que me levou lá é a responsável para Porto Alegre. Mas toda a equipe do museu, os alunos dela, ela criou um programa para os alunos, o museu já tem o educativo, mas ela criou um programa com os alunos de artes visuais, todos os dias, e a exposição não fecha, nem segunda-feira. Todos os dias tem aluno dentro desse programa que ela criou, numa disciplina, de manhã e de tarde lá, presente na exposição, mediando a exposição. Que legal. E eles me passam todos os dias quantas pessoas, a estimativa de gente, quantos assinaram o livro. E tem sido uma coisa que me surpreende muito, porque eu acho que o local favorece ali, a Casa de Cultura Mário Quintana fica num lugar bem central, tem um público espontâneo muito grande. Mas, olha, os 2 últimos sábados, foi assim, mais de 100 pessoas no sábado anterior, e esse sábado a mediadora mandou uma mensagem assim, olha, contei até 4h30 da tarde, contei 130 assinaturas no livro. Isso num sábado. Quer dizer, isso é público grande em qualquer lugar do país, né? Isso para mim é muita surpresa, sabe? Assim, é muito legal isso, né? E aí eu vejo também como é importante o setor educativo, né? Como é importante as instituições terem esses mediadores, que trabalho maravilhoso que essa gente faz, né? Conversa com a gente, pergunta e tal, e tá lá, e vem público e conversa.
E muita gente que visita a exposição entra em contato comigo e elogia quem está mediando. Hoje a mediadora me falou assim do seu trabalho. Olha, que retorno maravilhoso, né? Então, é esse ambiente assim isso volta para a questão das oficinas que você falou, né? De compartilhar as coisas. Sim. Porque uma oficina você faz o quê? Você aprende muito, claro. Você está vendo gente ali experimentando um jeito de trabalhar que não é o seu. Você já aprende com aquilo. E ao mesmo tempo você está compartilhando conhecimento. Porque conhecimento guardado não serve para nada, né? Conhecimento é para ser compartilhado. E eu sou muito grato aos artistas que me ajudaram nessa formação. Principalmente a Zuleno, que foi o grande guru. E que eu acho que tudo que eu compartilho é pouco diante do que ele compartilhou comigo, de conhecimento, de provocação para pensar o trabalho, sabe? Então eu me sinto na obrigação de compartilhar mesmo. Porque se você não compartilha as coisas, elas não acontecem também. Ou elas têm dificuldade. Você vê, às vezes, alguém que está com dificuldade numa coisa técnica, que você já quebrou muita cabeça para fazer, o cara está lá embaixo. Você vai lá e ajuda ele a resolver, a solucionar aquilo, né? Quer dizer, ele ganhou tempo, ele não vai ficar ali perdendo. Eu acho que é isso, você facilitar o caminho dos outros, mas sem interferir no caminho de cada um. Porque conselho eu não dou. Conselho, dizer que o que vai, eu não dou a ninguém. Sobre nada. Eu também Não dou conselho. Agora, se a pessoa tem abertura, quer conversar comigo, como eu também procuro algumas pessoas que eu confio para conversar, é outra coisa, né? Você conversa, bate papo, sabe, abre a cabeça e tal, mas ó, faça isso, faça aquilo. Não, vamos ver isso aqui, como é que tá essa coisa e tal, e você facilita o caminho do outro, né? Eu falo também que aqui a galera pergunta se eu dou dica e tudo. Eu falo que eu não aconselho, o que eu dou é informação. Eu dou informação e a partir disso, se eles observarem, eles vão ter conhecimento e se eles experimentarem, eles vão ter sabedoria, porque a gente só sabe alguma coisa depois que a gente experimenta. Mas aconselhamento eu também não dou, infelizmente. Graças a Deus. Mas, deixa eu só voltar um pouquinho. Como foi sua aproximação com curadores, galeristas, outros artistas? Eu sei que em Pernambuco tinha bastante galeria, você já falou sobre isso, mas e o curador também é uma coisa que não era usual nos anos 80, vai depois um pouquinho. Não existia. Mas como é que foi você tinha essa tentativa de aproximar? Porque era muito diferente também o mercado, né? Muito. Como é que isso foi mudando durante a carreira? Isso foi acontecendo por conta dos encontros e exposições e, sabe, nesses salões que eu participava, nesses editais. As coisas comigo foram muito, nesse aspecto da carreira, eu não acho isso uma virtude não, viu? Eu acho isso um problema. Por isso que eu digo, é preciso ficar atento a essa coisa que eu descobri muito tempo depois, de saber o que é carreira e trabalho, né? O seu trabalho, a realização do seu trabalho como artista e a carreira. Eu não era muito atento a isso. Então as coisas aconteceram de forma muito espontânea, de encontros, de conhecer, e um se interessa, o outro não se interessa, sabe? Enfim, porque não existia curador naquele. Curador só era assim, curador de menores, curador disso, não é, e a palavra vem daí mesmo. Mas essa coisa, curador, não existia isso, não é? Existia o crítico de arte, até pessoas que escreviam sobre arte, que escreviam, mas essa organização de exposições e tudo mais. E era muito comum artistas escrevendo sobre o trabalho do outro, porque também existiam poucos críticos. Né? E como é que era essa aproximação dos artistas, né? Eu tendo a achar que os artistas eram mais unidos antigamente. Até porque não tinha tanto recurso, então um precisava apoiar o outro. Mas não sei como é que era um de escrever. Eu sei, o Judge escreveu muitos textos para outros artistas. Quem mais escreveu? Boys, acho que também escreveu bastante para outros artistas. Era comum. Você fazer uma exposição, não tinha crítico de arte, sabe? Não existia. Você pegava, chamava algum artista que tinha já algum prestígio e tal, né? Geralmente um artista bem mais velho, que já tinha uma carreira consolidada, e pedia para escrever sobre o seu trabalho. Isso também foi uma grande mudança. E como eu venho dessa mudança, as coisas foram acontecendo também de uma maneira muito espontânea, né? De encontros, sabe? De encontros em exposições, em eventos de artes visuais e tal.
Então, eu não acho que foi tão espontâneo assim. Assim, a gente pensando, fazendo puxando a memória, é, óbvio que foram espontâneos, mas porque você estava onde você deveria estar. Quer dizer, você estava aplicando para os editais, você estava aplicando para os salões, você estava aplicando, e por isso Assim, você estava ali naquele ambiente. Então, de certa isso. forma, você É, estava estava fazendo a minha parte, né? fazendo a sua É. parte. É aquilo. O que eu não fazia era assim, era me articular, como muita gente faz, né, na carreira, e vai se articulando com grupos, com críticos, com isso aí eu nunca fiz. Por isso que eu digo, foi acontecendo de forma muito espontânea. Se eu conheço o cara gosta do meu trabalho e tal, se não gostar também está tudo bem, cada um vai para o seu canto, né? Não tem essa preocupação, sabe, de me articular, de fazer isso, não tenho, essa aí eu nunca tive, né? E, bom, enfim, mas é isso, né? Aconteceu desse jeito. Eu não posso falar muito de outras experiências, porque a minha foi essa, né? Então, e tem sido essa. E eu acho que a gente. Eu vou falar um pouquinho dos cursos também, mas eu queria saber duas coisas antes. Você acha que teve uma decisão que definiu a sua carreira? O que você decidiu que definiu a sua carreira? Definir em seguir a carreira ou É, definir um caminho dentro da carreira? definir um caminho dentro da carreira. Não, isso aí não. Para mim, a preocupação maior era viabilizar o trabalho, Tá, perfeito. né? Então, a minha prioridade sempre foi em realizar o meu trabalho. Como viabilizar o que eu quero fazer, Uhum. né? E depois de muito tempo, como eu te falei, com essa diversificação da produção, né, de você trabalhar com várias coisas, me ajudou muito, porque, por exemplo, eu demorei muito a viabilizar um projeto com 3 dimensões, uma pesquisa em 3 dimensões, que era uma coisa que eu queria fazer. Mas chegou um momento que eu fiz um projeto de pesquisa para o Funcultura, que é o Fundo de Cultura do Estado, recebi apoio da Universidade Federal e me cederam um ateliê lá. Eu passei 2 anos nesse ateliê. O primeiro por conta do Funcultura, podendo contratar gente, sabe, reformar o ateliê. É um ateliê maravilhoso. Então, essas coisas eram viabilizadas assim. Aí é importante porque termina com você aprovando um edital, isso repercute também nas outras na outra parte, repercute na carreira. Mas a minha preocupação não era com a carreira, era em viabilizar o trabalho. Entende? Então, sempre a prioridade era como viabilizar o que eu quero fazer. E nos momentos que eu queria desenvolver algo que eu não tinha grana, eu tinha papel e lápis dentro de casa. Então, fazia um projeto para desenhar. Né? Durante a pandemia, fiz isso. Né? Durante a pandemia, fiz muito isso. Fiz. Né? O que é que eu tenho aqui? Né? Uma coisa tá feia, né? O negócio está complicado. Então, eu vou fazer desenho. Né? Pequenos formatos e tudo mais. Tinha uns grandões também na parede e tal, que eu ia paralelamente fazendo. Então, era isso. Né? Agora, eu sei que tem artistas que não têm é, é, essas variações assim dentro do trabalho. Uhum. Acho que nesse caso deve ser mais angustiante, né? Porque tem artistas que são obstinados num caminho de investigação que é o caminho dele, né? Que é um caminho que ele precisa, ele tem essa necessidade de desenvolver. E aí, no momento que tem alguma dificuldade dessa, deve sofrer muito mais do que eu, porque eu tenho essa coisa também, né? Eu vou aí, sabe, essa possibilidade de você trabalhar com materiais diferentes, com processos diferentes, nesse aspecto só, ela ajuda, né? A você não parar de trabalhar. Mas eu acho que deve ter alguns artistas mesmo, assim, que devem sofrer muito quando tem uma dificuldade, quando se esbarra numa coisa dessa. Por isso que muitos viabilizam com. Eu tenho um artista, um amigo que é artista, que tem um trabalho maravilhoso. E ele concilia bem a carreira dele como professor com o trabalho dele. Inclusive, o que ele ganha, boa parte é investida no trabalho dele como artista. E ele não está se preocupando muito se aquilo vai ser vendido ou não. É isso que eu digo, não tem uma receita, cada um vai encontrando o seu caminho, né? Aí é isso que eu te digo, a minha prioridade sempre foi pela realização do trabalho, viabilizar o trabalho, né? O que não é muito recomendável, você tem que pensar na carreira mais do que eu pensei, sabe? Não é? Que aí E você resolve muitas coisas assim, com mais facilidade. com certeza. E quais você acha que foram assim?
seus maiores erros ou acertos? Erros, assim, eu coloco essa pergunta, mas assim, não é que é erro, aprendizados. Vamos lá. Qual foram os maiores aprendizados? Os Nossa, maiores... é difícil, viu? Essa é difícil de responder. Porque, como você falou da experiência, né? A experiência, ela diz muita coisa, ela revela muita coisa. E tem coisa que se eu não tivesse experimentado, eu não saberia, não é? Mas uma das coisas eu digo agora é que fique mais atento a esse caminho de resolver a sua vida profissional, né? De como viabilizar o trabalho. Se é só isso, se você vai se dividir, porque isso é uma coisa que eu não pensava muito, fui muito na teimosia, e também tem muitas complicações, por exemplo, eu perdi muitas oportunidades, aí eu vou dar um conselho, que toda regra tem exceção, né? Ah, Então eu digo que não dou conselho, vou dar um. Eu só entrei num avião com 36 anos de idade, uhum, na marra, para participar de um projeto que me botaram e eu não queria, eu fiz de tudo para não ir, e não tive como evitar. Eu tinha pânico. uhum, E tudo que era convite, que, olha, vai para tal lugar, eu disse, não posso, dava uma desculpa. E tinha vergonha de dizer que tinha fobia, uhum, né? Então, você veja, eu só comecei a circular, ao contrário da maioria dos artistas hoje, né, que circula muito jovem, né? uhum, No meu caso é o inverso, sabe? Porque eu não saía daqui, não tinha possibilidade de entrar num avião de jeito nenhum. E essa coisa eu fui vencendo a partir desse momento que fui obrigado, assim, praticamente obrigado a ir. E aí eu digo, depois de muitos anos, depois disso, eu fiz terapia por quase 10 anos. Já por outras questões, fiz terapia. E era uma coisa que eu dizia que nunca ia fazer. Então o conselho é esse. Façam terapia, terapia é fundamental para você. Porque se eu tivesse feito terapia jovem, eu poderia ter vencido a fobia, poderia ter sido melhor para minha carreira, teria sido diferente. Agora, qual é a diferença? Eu não sei, porque eu não sei comparar, né? Porque não aconteceu assim. Então, é uma situação difícil. Por isso que eu digo, a tua pergunta não dá para responder com precisão, não. Só dá para viajar um pouco nessas questões, né? pode ser. Então, o conselho final que a gente deixa é façam terapia. Façam terapia. É. Tá. Se tiver dificuldade, né? Se tiver tudo bem resolvido, não precisa, mas se tiver complicações como eu tive, assim, né, conflitos, fobias e não sei o que lá, cuida disso daí, porque, como você falou, tem aspectos da vida da gente, e isso é muito comum, que respingam no resto, Sim, não é? Então, exatamente. se a gente consegue resolver algumas coisas, não vai ter o perigo de sofrer aquele efeito dominó, sabe? Tá ruim no trabalho, tá ruim na família, tá ruim, aí sai derrubando os dominó todinho. Tá ruim com os amigos, tá ruim com todo mundo. Tá ruim com o trabalho, tá ruim com... Sabe uma coisa, né? Tá ruim com a família aí, tá ruim no trabalho, respinga. Não, a gente começa a separar as coisas, né? Botar as coisas no lugar e começa a vencer essas dificuldades com maior facilidade. Porque é importante a gente vencer as dificuldades, né? E Sim. para construir uma carreira, para ser um caminho mais fácil e tudo mais, é preciso ter saúde física e principalmente saúde mental, né? É, mas eu acho que tem uma coisa também que você falou, que eu acho que não é só o faça terapia. Você falou, eu tinha medo de avião, mas aí não tinha como não ir, aí eu fui. Enfim, e aí eu acho que também é uma superação, né? Mesmo coisa. E você também falou, eu nunca faria terapia, mas eu acabei fazendo. Talvez o conselho maior aí seja assim, você vai precisar fazer coisas que você não está acostumado a fazer. É Pois só é. Que você acha que nunca vai fazer, né? exatamente. Você acha que Eu nunca nunca, vai fazer. eu nunca É. achei que eu ia fazer uma live aqui, por exemplo. Aí chegou a Pois pandemia, tive que fazer live. É isso, né? A gente. é. E não ter medo. Eu falei isso outro dia, tem um livro do Newton Bonder, sabe quem é? É um rabino que escreve bastante. Enfim, ele fez um livro que ficou bem famoso, chama Alma Imoral, que a Clarice Nisquer depois ela fez uma peça. E a peça rodou o Brasil, por isso que ficou famosa, por isso que eu conheço. E aí ele fala sobre a religião, e aí respingando na religião aqui também, que a gente não falou sobre isso, mas ela vai dar um jeito, toda religião ela vai dar um jeito de se trair para que ela consiga perpetuar.
para que ela consiga para que ela consiga dar continuidade a ela mesma, né? Então, ele conta a história dos judeus que quando antigamente quem era judeu, quem nascia judeu, vinha do homem, né? E a partir de, eu não sei, de uma guerra onde muitas mulheres foram estupradas e os homens estavam quase mortos, para que a religião continuasse, então quem era judeu venha a ser de ventre judaico, porque a religião ela vai sempre se trair para que ela dê continuidade. E eu acho que isso também, pensando no que você está falando, a gente vai se trair várias vezes, a gente vai fazer coisas que a gente não imaginava. E que isso vai fazer parte também. Tem um livro muito importante falando de religião, que é muito importante eu ter lido, que é Uma História de Deus, que é da Karen Armstrong. É muito legal. Porque você falou de religião, né? Um dos trabalhos mais recentes que eu fiz é uma revista, né? Que tive apoio da CEP, editora, para um apoio cultural para imprimir e para remeter. Foram 2.000 exemplares. A gente fez o lançamento aqui em Recife, fez o lançamento lá em Porto Alegre durante a exposição também. Os originais estão lá. E o nome da revista é Bandido Bom é Bandido Morto. Né? Enfim, é uma revista sobre fundamentalismo cristão no Brasil, fundamentalismo religioso no Brasil, né? Que pega essa frase reveladora também do que nós somos. Eu acho que a gente está se conhecendo mais agora, né, como país. Infelizmente, às vezes, a gente se conhece através da dor e das feridas, né? Tem muitas feridas abertas no país. Então, você veja, eu não pensava em fazer uma revista. Eu escrevi um texto, ia escrever no edital, depois não rolou, porque não se encaixava naquele edital. Aí ia fazer uma exposição virtual no site, que o site estava ficando pronto, né, e tal, ia fazendo. E aí terminou que algumas pessoas que acompanham, não, tem que fazer isso impresso. Eu disse, mas como fazer? Como é que eu vou imprimir? Eu fui pedir apoio, recebi. Então foi um projeto que também não pensava em fazer, interrompi outro e saiu, quer dizer, não passava pela minha cabeça fazer isso, né? Esse é um trabalho recente que tem, inclusive, a versão digital está no site. Ah, né? eu dei uma olhada, não sabia que estava no site a revista. A gente falta colocar no site, tem algumas. Está sempre ajustando, porque o site é muito recente, tem um conteúdo muito grande. Mas o conteúdo está lá. O que a gente está fazendo é linkando uma coluna com outra. E também a exposição de Porto Alegre, que eu acabei de tratar as imagens e tal, que está rolando ainda, né? Para a gente colocar. Mas está bem atualizado, só isso que falta. Eu vou fazer mais duas perguntas, e a gente está acabando também, mas assim, você é muito organizado no seu dia a dia? Eu sou muito de ter minha rotina, sabe? Sim. Minha rotina, segue uma disciplina, assim. Entendi. Né? E nos últimos anos, aconteceu também uma coisa nova, né? Que eu, desde que me mudei para cá, para esse lugar que eu estou, esse ateliê, que é um apartamento antigo e tal, eu vim morar perto do mar, porque eu adoro praia, né? Adoro mar. E quando eu estou com a cabeça ruim, só dar uma caminhada, dar um mergulho já me ajuda bastante. Mas ele foi todo ocupado da forma mais simples possível. Ele tem tudo muito simples, tudo muito básico. Eu simplifiquei minha vida ao máximo. Eu não preciso estar pegando transporte para comprar praticamente nada. Tudo é feito perto de casa e o mar também está pertinho. Mas eu tenho tanta preocupação com o que é que eu vou fazer, se o que eu estou fazendo é útil, essa coisa de ser útil na vida, sabe? Que eu simplifiquei tanto de um jeito que tem até um quarto aqui que minha filha, quando vem, pode dormir. Hoje ela vem menos, mas assim, até isso está ocupado por trabalho também. Tem trabalho em todo lugar. E aí eu cheguei à conclusão que hoje eu acampo no lugar que eu trabalho. Eu não moro mais. Sabe? Aquela coisa de você tem a sala, aqui tem a TV, tem aqui... Não, aqui todo lugar é lugar de trabalho, é lugar de comer no quarto, não. Mas assim, a mesa que é para uma coisa também serve para outra. Então, eu vivo muito em função do trabalho. E como eu moro e trabalho no mesmo lugar, e fico pensando assim, eu penso muito no tempo, né? Mas quanto tempo eu vou ter ainda, né? O que é que eu vou fazer daqui para frente? Eu preciso continuar fazendo. Não pirar com isso.
Mas aí é isso, aí vira tudo em função do trabalho, né? Quase tudo. Eu durmo pouco, né? Eu sofro de insônia, é uma coisa já antiga. É, e aí aproveito também para trabalhar, a não ser quando trava, porque tem hora que você também faz tanta coisa que trava, não consegue fazer nada, não consegue ler, não consegue trabalhar, aí fica, né, assim, esperando o tempo passar, travado até destravar. Mas, assim, eu tenho essa rotina que é viver muito em função do trabalho. Então, isso também não serve de exemplo para ninguém, né? Serve para a gente ver que existem várias formas, né? Eu acho que as pessoas elas se punem muito, assim, porque agora todo mundo tem que acordar às 5 da manhã, né? E fazer, acontecer, e às vezes Ah, não. sim. E às vezes você pode trabalhar de madrugada e é só você entender, e aí eu acho que faça terapia é o conselho final, é você sim, entender de você, entender como você opera. E que isso que vai fazer sentido. Porque não adianta ficar querendo moldar ou modelar todo mundo, e você tem outro ritmo, você tem. Existem milhares de possibilidades. Eu acho que É. fica que isso que é o importante. As possibilidades existem, né? Elas estão ali. E não adianta a gente querer fazer uma coisa regrada, eu falo muito engessada, porque a vida não é. Não, a gente tem que ter cuidado para que a rotina ela seja uma forma de facilitar a vida da gente. E não uma coisa chata, para a gente estar se queixando da vida, né? Porque tem Exatamente. gente que entra nesse perigo que você falou, né? Ah, eu Sim. tenho que ser assim, eu tenho que ser assado. Então é um rigor tão grande com certas coisas, né? Que vira uma coisa chata, a vida se torna chata, né? A vida não é fácil, mas não precisa ser chata também, né? Não, Dá, não. dá para aliviar, não pode transformar coisas que podem ser vividas com muita simplicidade, ser vividas com muita simplicidade, assim, transformar isso numa chatice, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Mas é isso, aí eu procuro fazer do meu trabalho também isso, né? Que ele não seja uma coisa chata, sabe? Que essa disciplina e esse ritmo e essa rotina não seja uma coisa chata. Ô, Renato, então vamos aqui, a gente não dá conselho, Tá. mas qual, assim, para terminar a live, assim, tem muitas outras coisas, a gente não entrou na questão do seu trabalho e tudo, e a gente podia fazer horas de live, mas a gente está fechando. Qual seria o conselho ou não conselho que você daria para os artistas que estão começando, que estão querendo engrenar o seu trabalho artístico, a sua carreira? O que você falaria para eles hoje? Bom, aí, como eu já dei um conselho, né, que foi fazer terapia, eu não vou dar outro, eu vou dizer só o seguinte, que ninguém precisa ter medo de fazer o que gosta. Tá ótimo. Agora, tem que ter ética em tudo, né? Não pode passar por cima de ninguém. Não deve, né? Poder pode, mas não deve. Então, ter esse cuidado, sabe? De, é, da gente ter consciência de que a gente tem que procurar ser competente no que faz. Não achar que é gênio. E para adquirir competência, precisa ralar muito. Então é trabalhar, 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 né? Estudar, seja lá qual for a maneira, como autodidata, num curso, e que cada um sabe que não tem receita, mas tem que descobrir qual o caminho que vai fazer com que você construa o seu trabalho, né? A sua carreira, conciliando com outras atividades ou não. Cada um tem que descobrir e não achar que está errado, né? Se você tem ética, se você, né, se relaciona bem com a vida, está construindo o que é seu sem estar atrapalhando a vida de ninguém, está tudo certo. Cada um encontra o seu caminho, não é? Gente, então, diretamente da boca do Renato, façam terapia, não tenham medo de errar, não tenham medo de errar, trabalhem muito. Não, calma aí, não tenha medo de errar, Eu já me esqueci. tenha ética e trabalhe Hum, muito, seja competente no que você faz, que só acontece com você trabalhando muito. Acho que é isso, acho que é isso. né? Renato, muito obrigada, foi uma honra falar com você. Eu que agradeço a você. Muito Espero obrigado te ver mesmo. em breve. Um beijo. Beijo, beijo, obrigado a todo mundo que estava aqui acompanhando também.